Bom, pessoal, bom dia. Então, hoje é dia 15 de outubro de 2021. A gente está fazendo mais uma aula da disciplina de projetos elétricos industriais. Na semana passada, quando a gente fez o nosso encontro presencial no campus, a gente finalizou aquele capítulo sobre dimensionamentos industriais, falando lá sobre canaleta, eletrocalhas, né? E aí, depois do intervalo, a gente começou a estudar um pouquinho sobre os sistemas de proteção contra os descargas atmosféricos. Aí acabou que a gente ficou num debate grande lá, a gente acabou entrando em algumas questões, falando sobre o conselho para registrar projetos e tal. Fugiu um pouquinho do tema, acho que foi legal a conversa, mas aí eu nem gravei, quer dizer, eu gravei, mas não publiquei lá no AVA a, aquela conversa, porque acho que não ia fazer muito sentido para quem fosse assistir o vídeo, já que a conversa não tinha nenhum material visual, né, para exibir, e aí talvez não ia ficar um vídeo muito legal. Aí, o que que eu vou fazer? O que que eu fiz, na verdade? Eu peguei aquela aula que a gente começou na semana passada sobre o SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, que é a unidade 7 do nosso curso. Aí eu comecei a dar uma melhoradinha nas figuras, então eu escrevi um pouquinho melhor sobre os assuntos que a gente começou a discutir. E aí a gente vai começar de novo hoje o capítulo, para não ficar perdido, já que a gente fugiu um pouquinho do tema principal na conversa da semana passada. Então, conforme eu disse, né, a gente vai estudar sobre os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, que a gente trata mais pela sigla, que é o SPDA, que é super importante em comércios maiores e indústrias, né? Nas casas, normalmente a gente não trabalha, né, com um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, a não ser em edifícios de moradias, né, prédios, né, em condomínios maiores, aí sim, lá existe um projeto de SPDA. Nessa unidade, então, a gente vai estudar aqui 7 tópicos que eu separei. A gente vai começar vendo hoje um pouquinho sobre o raio, o que seria a proteção das edificações contra descargas atmosféricas, como é que a gente verifica a necessidade de ter um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, e depois que a gente verifica a necessidade, como é que a gente calcula qual que deve ser o nível de proteção. A gente vai ver que existem diversos níveis de proteção. Aí a gente vai ver como é que faz o dimensionamento de um SPDA, conforme as orientações da norma, que eu vou mostrar para vocês, quais são os métodos utilizados, um passo a passo para a gente poder elaborar um projeto de SPDA, né? Ah, como é que a gente protege os equipamentos contra descargas atmosféricas, uma forma de proteger, né? Como é que a gente protege as linhas de energia e as linhas de sinal do nosso projeto elétrico daquele local. Então vamos começar falando sobre o raio, que é o que a gente havia começado na semana passada, tá? Bom, fazendo uma pequena introdução aqui sobre o estudo do raio e do sistema de proteção contra as descargas atmosféricas, existe no nosso país, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, o famoso IPE, e lá no INPE tem um grupo que pesquisa exatamente sobre a questão das descargas elétricas no país, que eu vou mostrar daqui a pouco o site deles para vocês, o trabalho que eles fazem lá e como é que esse trabalho vai ajudar para a gente, né, fazer aquelas pesquisas que eu comentei ali anteriormente, para verificar se existe ou não a necessidade de ter um sistema de proteção contra as cargas atmosféricas na edificação que a gente está estudando. Segundo o INPE, né, em média, isso é um cálculo bem superficial, digamos assim, né? Mas considerando tudo que é verificado no país, em média, cada raio ele costuma causar um prejuízo de cerca de R$ 20. É isso porque divide o prejuízo total no país pela quantidade de raios, e aí se a gente considerar então a quantidade de raios médios por ano que nós temos no Brasil, que é de 60 milhões de raios por ano, a gente tem aí, né, um prejuízo total anual na casa de 1,2 bilhão de reais, que é um número alto, né? É claro que isso não é um prejuízo necessariamente do governo ou de alguma concessionária de energia, né? Aí está embutido todo o prejuízo, né? Tanto de empresas particulares como empresa pública, que pode acontecer. Ah, falando em edificações, construções, né? Os danos mais comuns são a queima de equipamentos elétricos e eletrônicos,
né? Então, por conta de uma descarga atmosférica e de falta de proteção que a gente vai ver no futuro, quais seriam elas, ou a principal, qual seria a principal proteção, acaba ocorrendo a queima desses equipamentos. Televisão, geladeira, em ambientes industriais, lâmpadas, equipamentos eletrônicos mais sensíveis, né? Se você não tem um SPDA elaborado adequadamente, você tem uma grande chance de queima desses equipamentos. Queimadas indesejadas na agricultura, né? Então, por conta de um raio, você pode vir a botar fogo numa plantação, por exemplo, ou numa floresta que vai se alastrar para uma plantação, assim por diante. Perdas de faturamento devido a interrupções na produção, né? Então pensa numa que está aqui pertinho da gente, essa marca, por exemplo. Se você tem lá um processo de pelotização, por exemplo, transformar o minério em pelotas para fazer o transporte. Acontece que se você tem, de repente, uma tempestade com um raio que queima algum equipamento de uma esteira, por exemplo, que transporta o minério, você vai interromper a sua produção, e aí, dependendo da encomenda que a empresa tá, atendendo, né, aquilo dali pode dar um prejuízo grande no atraso do trabalho, né? Então, isso é super importante para as indústrias, principalmente porque, né, as grandes indústrias, pequenas também, né, elas vão pensar sempre no lucro, e toda vez que a gente tem uma interrupção de produção, a gente tem perda de lucro, né? Então isso é importante. E além disso, a gente tem, não só como danos e edificações, né, a gente tem no Brasil cerca de 100 pessoas, de morte de 100 pessoas por ano devido a relâmpagos, né? Porque elas estão em locais inapropriados, ou elas estão abrigando, estão se abrigando em alguma construção que não existe um sistema de proteção adequado, ou o sistema de proteção que tem lá, ele não foi dado manutenção, e aí o que era para estar ajudando começa a atrapalhar. Então a gente vai debater algumas coisas dessas quando a gente estiver fazendo o projeto. Mas e tem então um estado estatístico, né, de 100 mortes por ano devido aos raios, né, aos relâmpagos. Então, o que seria o raio, né? O raio ele é uma descarga elétrica de grande intensidade na faixa de quiloampere, né, podendo chegar aí na literatura para os grupos que pesquisam, né? Até aí acho que já conseguiram medir, né, 200 quiloamperes, 200 mil amperes, uma corrente extremamente elevada, que ocorre na atmosfera com extensão de alguns quilômetros e com uma duração de milissegundos chegando até segundos, né, que vai depender, por exemplo, da quantidade de cargas que vai ser descarregadas, né, da abertura do canal do raio, né, qual a corrente que consegue passar ali simultaneamente. Então, tem vários detalhes que vão influenciar no tempo de duração e na intensidade da corrente. Perdão. Ele basicamente é causado pelo acúmulo de cargas elétricas, principalmente em nuvens de tempestade. E aí existe aquele experimento famoso lá do Benjamin Franklin, onde ele propôs lá, né, empinar uma pipa durante uma tempestade. Aí o experimento era isso, né, empinar uma pipa que estava ligada a um fio condutor, próximo às nuvens durante a tempestade. Ele penduraria um material metálico, aqui nessa figura representado por uma chave, por exemplo, uma haste fincada no chão, e aí você conseguiria perceber uma centelha entre o material metálico que estava fixado na linha da pipa e a haste que estava no aterramento, né? Ou seja, indicando que tinha um potencial elétrico grande lá naquela nuvem, por exemplo. Agora, é importante falar, né, principalmente para a gente que é curioso no estudo de eletricidade, que esse experimento ele é extremamente perigoso, né? Então, eu gosto de deixar bem claro para vocês que já diversas pessoas morreram tentando reproduzir esse experimento. Ou seja, pelo amor de Deus, gente, não tentem fazer isso em casa. Vou virar o Benjamin Franklin. Na verdade, você pode virar o Benjamin Franklin hoje, né? Ele já morreu há vários anos, né? Então, tome bastante cuidado. É legal, né? Quem gosta desse tipo de coisa é perigoso. Pesquisem na internet, vocês vão encontrar diversos experimentos falando sobre campo elétrico. Acredito que no Manual do Mundo, que é um canal que eles fazem bastante experimentos, eles não fizeram isso, com certeza não,
mas lá tem diversos experimentos que usam o campo elétrico para poder, que mostra, né, a presença do campo elétrico. Não, Baioco escreveu aqui desafio para o YouTube, melhor não, Baioco. É, bom, passando aqui, a teoria mais aceita, ou seja, isso implica dizer que existem diversas teorias a respeito, mas a mais aceita para a formação do raio é que esse potencial elétrico, né, essa quantidade de cargas acumuladas nas nuvens, elas são produzidas pela colisão de diferentes partículas de gelo no interior da nuvem. Eu já li outras teorias que dizem que, por exemplo, a carga elétrica acontece quando você tem a evaporação da água na superfície, e aí enquanto essa molécula de água está em ascendência, o atrito com as diversas partículas suspensas no ar faz com que ela se carregue eletricamente, né? Então, tem diversas teorias que tentam, né, provar como é que são produzidas as cargas elétricas das nuvens, tá? E aí o que acontece, na verdade, é que independente de como são formadas essas cargas elétricas, em determinado momento, essas cargas elétricas acumuladas, né, juntas lá numa nuvem, elas criam um valor de campo elétrico tão elevado entre nuvem e terra, por exemplo, ou entre uma nuvem e outra, que a rigidez dielétrica do ar ela é rompida. Desculpa, gente. Surgindo então o raio, né? Ou seja, criando um canal de conexão entre uma nuvem e outra, ou entre uma nuvem e a Terra, por exemplo, fazendo a descarga de cargas elétricas para ter então um equilíbrio, né, entre os dois pontos que estão interligados por esse canal. E aí tem alguns tipos de raios diferentes que podem acontecer, né? A gente tem o chamado o raio descendente de polaridade negativa, tá? Que ele vai iniciar com a quebra da rigidez dielétrica, sendo provocada, essa quebra da rigidez dielétrica ela é causada por uma pequena descarga, que a gente chama de líder escalonada, né, que se propaga da nuvem em direção ao Sol. Então a gente tem uma descarga pequenininha, uma centelha mesmo, né, que vai lá percorrendo o caminho até o solo, e quando ela chega próxima ao solo, cerca de 20 a 100 metros de altura, aparece uma outra descarga que a gente chama de descarga ascendente, né, que é o líder conectante, que vai do solo em direção à líder escalonada que está descendo da nuvem. E aí, quando elas se tocam, né, quando o líder conectante encontra o líder escalonado, a gente tem o canal do relâmpago. É né, como se construísse um condutor elétrico. Né, vem descendo um conjuntinho de cargas da nuvem, vem depois lá perto, próximo da Terra, sobe um conjuntinho de cargas da Terra. Quando elas se tocam, cria o canal, e aí as cargas acumuladas na nuvem, elas descem rapidamente. Né? Então, ela é polaridade negativa, porque no caso aqui a gente tem uma nuvem carregada com excesso de cargas negativas, como tem nessa figura aqui. Então, a gente tem uma nuvem com excesso de cargas negativas, e aí, nesse caso, ela aproxima as cargas positivas da Terra, né, criando aqui um campo elétrico, né, entre nuvem e Terra. E aí, quando a gente tem, então, uma intensidade muito grande desse campo, a gente tem aqui essa líder escalonada, né, que vai descendo aqui da nossa nuvem, né, ela é descendente, vai descendo da nuvem. Quando chega próximo ao solo, a gente tem uma desculpa, a gente tem essa líder conectante, né, que vai subindo aqui, ascendente, e aí elas se tocam, formam um canal, e aí ocorre então a descarga desse excesso de cargas negativas que estão na nuvem para o Terra, né, e aí quando isso acontece, né, é claro que isso normalmente não acontece em uma única descarga, ocorre às vezes vários picos de descarga até efetivamente ter um equilíbrio, ou que seja reduzido esse potencial elétrico de maneira que, né, que não seja mais possibilitado a criação do canal aqui, aí a gente, né, fica com uma nuvem com uma baixa quantidade de cargas, mas numa tempestade, como são várias nuvens, e aqui no Brasil principalmente, a gente costuma ter várias descargas desse tipo. Os raios podem ser também ascendentes e podem ser também de polaridade positiva, né? A gente pode ter uma nuvem aqui, ao invés de um excesso de elétrons, pode ter uma falta de elétrons, e aí a gente teria a figura aqui com o mais aqui na nuvem, né, o menos na Terra,
e o sentido contrário da corrente, até acontecer esse equilíbrio, né? E aí ascendente, né, saindo da Terra para a nuvem, ao invés da nuvem para a Terra. Bom, aqui algumas curiosidades, né, que 80% dos raios eles são de nuvem para nuvem, ou chamados também intranuvens, né, dado que elas estão mais próximas, é fácil da gente entender, né, que a gente tem então essa facilidade. O Baiocco, o que você enviou aqui, pode abrir, Baiocco? Esse daqui é para abrir aqui na aula? Ah, Baiocco, legal. Aqui ele está me redirecionando aqui, Baiocco. Essa página aqui que você mandou? Na verdade, calma aí, eu vou mandar aqui o link da pesquisa aqui. É Ah, é uma porque eu acho foto. que quebrou em dois links aqui quando eu fui colocar. Talvez seja isso. Eu mandei de novo aí, agora foi da pesquisa no geral. É uma foto que tem. A segunda foto que apareceu pra mim é da mulher que ela tirou com o cabelo todo arrepiadaço alguns instantes antes de ser atingida por um raio. Justamente por causa dessa área de polarização do ar. Ah, Aí, esse aqui, né? isso. Rapaz. Existe um experimento que quando eu era mais novo, aqui em Vitória tinha no Parque Moscoso, se eu não me engano, tipo um centro da ciência. E aí lá tinha. Vocês já viram aquele experimento que tem uma esfera com uma borracha em atrito embaixo para gerar um potencial Já é elétrico? muito massa isso. Ah, então, aí lá quando eu era do ensino médio, a gente visitou lá esse centro, e aí era muito legal, exatamente isso. Você subia numa plataforma isolada, né? E aí colocava a mão lá, como tinha um potencial elétrico grande, fazia tudo isso, arrepiava os cabelos, né? Igual dessa criancinha aqui também, para todos os lados. Ah, e aí é exatamente o que o Baiocco falou, né? Acontece quando você tem uma DDP. Ah, aqui, o experimento é esse, ó, que é o gerador de Van de Graaff. Quando você tem um potencial elétrico muito grande, né? E aí você uma DDP muito grande, já tem esse potencial grande, e aí acaba fazendo isso com o seu cabelo, né? Imagina meu cabelo que já é feio, como é que ia ficar? Pô. Bom, é, além disso, uma outra informação. Obrigado aí, Baruco, pelas figurinhas, bem bacana. Além disso, uma outra informação legal é que 90% dos raios eles são negativos, né? Ou seja, o que nós costumamos ter são cargas nuvens com cargas em excesso de cargas negativas. A gente tem uma durabilidade que vai aí de 0,1 segundos, ou seja, de 100 milissegundos, chegando até 2 segundos é, nos raios mais duradouros, né? A gente tem intensidades que variam aí entre 20 mil amperes e 200 mil amperes, e que 80% dos raios eles são múltiplos, que eu estava comentando. Toda aquela descarga da nuvem, por exemplo, ela não acontece de uma única vez, são feitas várias descargas. Ocorre que quando essas descargas elas acontecem muito rapidamente, ao olho nu a gente nem consegue perceber essas diversas descargas, né? A gente tem que ter uma câmera muito lenta que consiga capturar lá é, frames, né, a cada 10 milissegundos, por exemplo, para a gente conseguir perceber essas diferenças, né? E aí pode parecer besteira, né? Mas você sabe qual que é a taxa de frames de uma câmera normal? Se não me engano, são 24. 24, pega uma GoPro, por exemplo, 30, podendo chegar até 60 nas GoPros mais novas, que fazem aqueles vídeos bem legais. É claro que uma câmera com 60 frames por segundo, é, ela já começa a ficar um vídeo enorme. Você pega uma GoPro numa qualidade boa de imagem, com 60 frames por segundo, às vezes você filma lá um minuto, dá 2, 3 GB de tamanho de vídeo, né? Mas se a gente pegar uma câmera mais comum, de 30 frames, ou 24 do celular, por exemplo, né, se a gente pegar aqui 1 por 24, ou seja, uma câmera que tem a taxa de 24 frames por segundo, quer dizer que 1 dividido por 24 é o tempo de intervalo que ela captura os frames. É 42 milissegundos. Então, mesmo filmando em câmera lenta no celular, às vezes é pouco provável que você consiga pegar esses intervalos, né, entre uma descarga e outra, de tão rápido que elas acontecem. Entenderam o que eu quis dizer aqui? Não sei se eu me embolei aí.
O Baioco tá aqui, ó. Ele falou que pegou um filme de 4K em 60 frames por segundo, que deu mais de 15 GB. Se fosse uma GoPro, ô Igor, ia ficar até maior, tá? Porque quando você pega um filme desse, ele já tá com uma compactação lá, né? Eles já utilizam um algoritmo para poder deixar aquele filme num formato, né? Quando você pega lá aqueles tipo MPEG, né? Aqueles formatos, eles já são uma compactação para deixar para ocupar menos espaço. Às vezes o filme que você vem de uma máquina fotográfica, se você fosse filmar 3 horas direto, por exemplo, ixi, ia ficar muito maior do que isso. É porque ele vem sem estar compactado. É, o que acontece esses formatos que a gente pega, né, de filme, por exemplo, de filme, assim, falo em geral, né, quando a gente, vou salvar uma foto aqui em MPEG, eu vou salvar uma foto em bitmap, né, o que muda isso são a tecnologia que é utilizada para poder salvar aquele arquivo. Vou dar um exemplo aqui bem básico, olha que maneiro. Deixa eu só abrir aqui um negocinho para eu conseguir desenhar. Pô, o que eu fiz aqui? Eu abri uma errada, peraí. Vocês sabem o que é uma imagem digital, não sabem? Acho que sim. O que é uma imagem digital? Uma imagem digital é uma matriz. Vou desenhar bem feio aqui, porque eu sou péssimo no mouse, tá, pessoal? Por isso que as matrizes que vocês estudam em matemática, elas são muito importantes para quem trabalha com processamento de imagem, porque toda foto, ele é uma matriz no computador. Tá? Por quê? A tela do nosso computador é como se fosse, como se fosse não, é um monte de quadradinhos, tá? E aí o que acontece? Como esses quadradinhos eles são muito pequenininhos, o nosso olho não consegue distinguir os quadradinhos. Tá? Quando a gente compra um monitor de 4K, por exemplo, quer dizer que tem. O 4K eu não sei de cabeça, né? Mas o Full HD são 1280 quadradinhos na horizontal por 768 quadradinhos na vertical. Não, esse é o HD, né? O Full HD são 1800 e não sei quanto, né? Eu não lembro os números de cabeça. Mas cada quadradinho desse daqui, para uma imagem, vamos pensar numa imagem colorida, ele é dividido em 3 pequenos quadradinhos aqui dentro, que é o RGB. Né? 4K, o Baioco escreveu aqui, ó, 2.880 pixels na vertical. Então, ou seja, quando a gente aumenta o número de quadradinhos, o Baioco não, desculpa, o Blendon, né? O Blendon e o Baioco, foi mal. Quando a gente aumenta a quantidade de quadradinhos, a imagem fica melhor para os nossos olhos, porque a gente tem uma suavidade maior entre as trocas de cor, né, de um ponto para o outro da imagem, tá? Numa imagem colorida, que é o que a gente tem nos computadores de hoje, nos celulares, né, cada quadradinho desse é formado por 3 cores, que é o RGB, do inglês lá, né, vermelho, verde e azul. Na verdade, o que a gente tem são 3 matrizes, uma matriz para o verde, uma matriz para o vermelho e uma matriz para o azul. E aí, quando você junta o pixel, né, que são 3 coresinhas aqui no computador, quando você coloca um percentual de cada cor lá, forma as diferentes cores que a gente está enxergando aqui. Enfim, vamos pensar numa imagem preto e branco que é mais fácil. Se eu tiro uma foto numa imagem crua, numa máquina, por exemplo, uma imagem preto e branco, o que vai acontecer é que, vou colocar aqui, né, como se fosse uma figura, né? A gente vai ter aqui alguns pontinhos desses que vão estar preenchidos com a cor preta, né? E outros pontinhos que vão ser branco, formando assim a imagem. Tá? Então, vamos supor que tem uma imagem que um pedaço do canto superior esquerdo seja formado por essas cores aqui. Né? O que acontece? Vou pegar aqui o exemplo que vocês deram. Se você tem uma imagem que ela é
o HD, né, que é 1280 por 720, né, então a gente teria aqui 720 pontos na vertical, 1280 pontos na horizontal. O que vai acontecer é que quando eu for salvar isso daqui, eu vou precisar de quantos pontos na memória do computador? Ou do celular, por exemplo? De 1280 vezes 720 pontos. Se a gente pensar que cada espaço da memória do computador, ou de um celular, por exemplo, cada linha da memória é composto por 8 bits, que é o cálculo que a gente faz, né? A gente não calcula espaço em bits, a gente calcula em bytes. Então, para eu pegar essa quantidade de... Isso aqui é a quantidade de bits que eu precisaria para armazenar essa imagem. Se eu dividir por 8, isso aqui é a quantidade de bytes. Seriam 115.200 bytes para armazenar essa imagem. Só que a gente não costuma tratar números tão grandes assim em byte. A gente vai utilizando aquelas... os fatores multiplicadores de binário, né? Já que a gente está fazendo armazenamento em binário. E aí, como é que a gente usa o quilo em binário? Ele não é o 10 à terceira do sistema decimal. Em binário, o quilo é o 2 elevado a 10. Então, se eu dividir isso daqui por 2 elevado a 10, que dá 1024, né? Dão 112 kB. Né? Então, se a gente pensar numa imagem com essa resolução em preto e branco, eu precisaria de 112 kB para poder armazenar ela. Tranquilo até aqui? Né? O que seria, por exemplo, quando você salva uma imagem, ao invés de estar nesse formato cru da imagem, eu estou fazendo aqui o bem básico, tem outras coisas, tipo densidade de pixel, outras coisas que são levadas em consideração, tá? Mas aqui é o básico do básico da imagem, tá? Como é que a gente faria para poder armazenar essa imagem ocupando menos espaço? Uma técnica de compactação de arquivos preto e branco, foto preto e branco, ao invés de você salvar bit por bit, ele vem contando quantos bits tem na cor que ele está analisando. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Ao invés de você ir colocando cada bit, né, numa posição de memória, você conta. Vamos supor que as 15 primeiras colunas da primeira linha é branco. Ao invés de salvar branco, 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 ele fala bem assim, eu tenho 15 pontos brancos. Então isso vai ocupar menos espaço na memória. Aí depois vamos supor que ele tenha 30 pontos na cor preta. E depois 2 brancos. Então, ao invés de salvar, né, ponto por ponto, ele vai juntando a quantidade de pontos que ele tem e aí vai salvando, né, essa quantidade. Na hora de reconstruir a imagem, ele vai ser descompactado, né, lá se tá... Vamos supor que isso seja um MPEG lá, um MPG lá da vida. Não, JPEG, né, que é de imagem. Na hora de descompactar e exibir no computador, ao invés de ir procurando pixel por pixel dentro da memória do computador, ele sabe que ele vai buscar por esses conjuntos e ele vai reconstruindo. Vou botar aqui tantos pixels brancos, depois tantos na cor preta, e assim no final ele tem a imagem formada. Entenderam essa ideia? Esse exemplo bem simples? Né? Aí o que acontece? Essa é uma forma de compactação que você não perde resolução de imagem. Por que você não perde? Não perde, perdão. Porque você vai reconstruir ela do mesmo jeito que você capturou. Entretanto, já perceberam que às vezes quando você muda a formatação de uma imagem, ela perde em qualidade? Tipo assim, ela estava em BMP, eu vou colocar ela em JPEG, mas ela ficou um pouquinho mais feia, mas está ocupando menos espaço. Né? Porque alguns formatos de compactação, além disso, eles usam outras técnicas. Por exemplo, uma técnica que eu poderia fazer aqui seria diminuir essa resolução de 1280 por 720 e depois salvar utilizando essa sequência de cores que eu falei. Como é que eu diminuiria isso? Eu agrupo aqui alguns conjuntos, né? Já que eu tenho tantos pontos aqui, eu vou diminuir de maneira que não fique tão estranho para os nossos olhos. Então, eu poderia, por exemplo, pegar 4 pixels, eu olho lá a quantidade de cor preta e de cor branca que tem, e aí eu formo um único pixel que substitui aqueles 4, pegando a maior concentração de cores que tem ali. Né? Aí, e chutando, por exemplo, que toda vez que eu tiver 50%, né, igual aqui no começo, que seriam 2 cores brancas e 2 pretas, eu vou pintar ele de preto. Né? Então eu viria aqui e pintaria isso aqui tudo de preto na minha nova imagem, ou seja, eu estaria reduzindo 4 vezes o tamanho que eu precisaria. Né? Aqui, aonde tem, por exemplo, só um pixel branco, né, eu viria aqui e substituiria
isso daqui por um único pixel na cor branca, né? Na hora que eu for reconstruir a imagem, não vai ser exatamente igual ela era, né, quando eu capturei, mas ela vai ficar bem parecida se a gente não tentar dar um zoom na imagem para ver esses pontos maiores que a gente tinha. Isso acontece no jogo, às vezes quando você diminui a resolução, aí o pessoal fala, tá pixelado. O que que é um pixelado? É que os nossos olhos começam a perceber o tamanho dos pixels, né? Ao invés de eles serem tão pequenininhos que os nossos olhos não percebem, a gente começa a perceber. Tranquilo aqui, pessoal? Foi só uma curiosidade aí. Como esquilo, beleza. Bom, voltando aqui para o assunto do raio que a gente estava conversando, existe então, igual eu falei, né, um grupo dentro do INPE, que é o grupo de eletricidade atmosférica, que estuda a eletricidade atmosférica, que é esse ELAT, tá? Que é o Grupo de Eletricidade Atmosférica mesmo, o nome dele. E aí, quando a gente entra lá nesse, ele pertence ao INPE, né? Então tá lá na página do INPE, ele é o Web ELAT, tá? A gente tem aqui disponível diversas informações sobre o raio mesmo no Brasil, né? Inclusive a gente tem aqui conceitos, curiosidades, né? Mitos e lendas, por exemplo. Você entra aqui, ele fala sobre bumerangue, castigo dos deuses e tal, conta lá a história de Thor no norte da Europa, que estava relacionado lá com a chuva. Então, com os raios, na verdade, né? E o pessoal relacionava ele com a chuva. E aí, além disso tudo aqui, a gente consegue ter algumas informações que vão ser importantes para quando a gente estiver fazendo o dimensionamento do SPDA. Tá? Uma delas, talvez a principal, é exatamente a concentração de raios nas cidades do Brasil. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, Guarapari, tá ali Guarapari, Espírito Santo, ele já fornece para a gente aqui a chamada densidade de descargas, né, que é o que a gente vai precisar, né, que diz qual que é a média de raios por quilômetro quadrado por ano. Então, em Guarapari, a gente tem uma média, uma densidade média de um raio, né, 1,1 raio por quilômetro quadrado por ano. Então, se a gente pegar em Guarapari um espaço de 1 por 1 quilômetro, que dá 1 quilômetro quadrado, tem uma chance de cair pelo menos um raio ali no período de um ano. É isso que esse número diz. Ô, professor, Guarapari é perigoso, né? Considerando alguns países, sim, né? Mas considerando o cenário nacional, nem tanto, né? Se a gente pegar aqui, ele é o 27º no ranking estadual. A gente tem outros lugares aqui, não vou lembrar com certeza quais são os principais. Mas vamos pegar aqui Santa Teresa, acho que é com S aqui no estado, não é isso? Não, não é Santa Teresa. Vamos ver de Vitória? 67, ó. Então Guarapari está pior do que esses, né? Mas talvez Vargem Alta. Eu sei que tem alguns lugares no estado que, ó, já é o 7º, tá vendo? Quase 2 raios por quilômetro quadrado. Então a gente pode pesquisar aqui e ver quais locais no estado onde a gente vai ter, por exemplo, uma maior chance ou menor de ter a descarga atmosférica, tá? E aí esse número vai ser importante para a gente daqui a pouquinho, né? Então, depois, por curiosidade, recomendo que vocês entrem aqui no site, né? Lá vai ter diversas informações super interessantes a respeito do estudo das descargas atmosféricas. Seguindo aqui, pessoal, nós temos diversos efeitos ou desdobramentos que ocorrem quando acontece um raio, né? Aqui eu topifiquei diversos aqui, né? O primeiro deles é uma grande elevação da temperatura no centro do canal do raio, né? E aí, por esse motivo, a gente tem uma violenta expansão de ar, que é o que produz o trovão. Então, quando passa a corrente elétrica, que tem essa elevada temperatura, né, que aquece demais, né, demais a passagem, quando da passagem da corrente elétrica, vai acontecer ali o chamado trovão. A gente tem também a produção de fortes campos eletromagnéticos, que eu já até havia comentado na semana passada, né, em torno desse canal, que se propaga a centenas de metros do canal, né, então que podem lá causar consequências, né, para equipamentos e também para pessoas.
E um dos mais importantes para quando a gente está projetando o SPDA é exatamente o ponto de impacto no solo, né? Quando esse raio ele bate no solo, né, ou diretamente no solo, ou mesmo para quando ele é aterrado através de um SPDA, vão aparecer linhas radiais de corrente, ou seja, a partir daquele ponto vão ser drenadas os elétrons, né, vai ser drenada a corrente elétrica que está circulando pelo canal do raio. E aí a gente fala que ele se propaga no formato de raízes, é como se fosse uma árvore com diversas raízes ali, né? Algumas raízes vão percorrer mais superficialmente na Terra, outras vão ser em direção ao centro da Terra, né? Então ele é bem embaralhado, digamos assim, porque varia de acordo com o tipo de solo, com a resistividade de cada pedaço do solo ali no ponto onde o raio entrou em colisão, né? E aí a gente vai ter alguns efeitos causados por essas raízes, né? Principalmente porque ao longo, né, dessas correntes vão existir quedas de tensões, né? O solo ele tem uma resistividade, primeira lei de Ohm, né? Eu tenho resistência, passei corrente elétrica pela resistência, eu vou ter uma DDP, né? E aí a gente cria, então, a partir desse ponto de impacto, desculpa, pontos de mesmo potencial, né? Se a gente considerar, não vai ser necessariamente bonitinho, igual a figura da direita, porque a resistência do solo varia, né? Mas a gente vai ter pontos de mesmo potencial e a gente vai montar linhas, que são chamadas linhas equipotenciais, ou seja, as linhas de mesmo potencial. E aí, entre linhas de mesmo potencial, a gente vai ter uma DDP. Então, por exemplo, entre essa linha de potencial, vou chutar um exemplo, de 10.000 volts, a gente teria uma DDP se a próxima linha fosse uma linha considerada aqui uma linha de potencial de 5.000 volts, por exemplo. A DDP seria entre uma linha e outra, seria de 5.000, exatamente 5.000 volts, né? E aí aqui sim que torna perigoso esse deslocamento de corrente, e aí aqui a gente abre um parênteses importante sobre a qualidade do SPDA, que é o seguinte: se a gente tem um sistema de aterramento mal feito, ou onde não foi dada a manutenção adequada, a gente pode ter uma resistência de solo grande. E aí, quando a gente passa uma corrente, quanto maior a resistência, né, já que o ΔV ele é igual a R vezes I, quanto maior for o R para uma mesma corrente elétrica, maior vai ser o ΔV. Aí qual que é o perigo do ΔV ele ser grande? É exatamente isso que a gente chama de tensão de passo, né? Se tiver alguém em pé ali, né, próximo ao local onde o raio colidiu com o solo, é, entre as pernas de uma pessoa, igual está exemplificado aqui nessa figura da direita, se ela tiver com o pé no potencial, numa linha equipotencial de 5.000 volts e o outro numa linha equipotencial de 10.000 volts, ela vai ser eletrificada, né? Vai circular a corrente elétrica pelas pernas dessa pessoa, porque vai ter uma DDP de 5.000 volts, tá? O que acontece? Quando a gente pensa nos bípedes, que somos nós, né, que temos duas perninhas lá, a distância das pernas ela acaba sendo um pouco menor do que nos quadrúpedes, que os bois, por exemplo, né? E aí essas correntes costumam ser de menor intensidade. É claro que como a gente viu que um raio pode variar lá de 200 kA a 20, né, se a gente tem um raio de 200 kA, é bem provável que essa DDP vai ser grande. E aí, olha digamos, que coisa indesejável. A gente pode ter um sistema de SPDA pronto, devidamente aterrado, né? Só que se o aterramento não foi bem feito, a gente tem um solo ruim para aterramento, ou a gente tem um ponto ruim de conexão com o solo, uma haste que não tenha comprimento ideal, por exemplo, a gente pode, devido a gente ter induzido um raio no nosso SPDA, que essa vai ser uma das funções dele, a gente pode eletrificar uma pessoa que está ali perto do aterramento, né? Então, é por isso que ele não é recomendado que seja feito de qualquer forma, né? Então, não recomendo que você, na sua casa, por exemplo, tente colocar lá um para-raio Franklin, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que que é, para fazer o aterramento, sendo que você não vai fazer uma medição de resistividade do solo para poder calcular adequadamente a sua haste de terra ou quantas hastes de terra você precisaria para reduzir essa resistência. Opa. Falando ainda sobre os efeitos, a gente tem o efeito da parada cardíaca,
devido ao efeito dos campos magnéticos no ciclo cardíaco, através da fibrilação ventricular. Existe a possibilidade, nesse caso, de 4 em 5 de uma pessoa escapar desses efeitos, ou seja, se ela está muito próxima, se ela está próxima, né, a um raio, ela vai sofrer os efeitos eletromagnéticos, e aí ela tem uma chance de 80%, né, 4 em 5, de sair viva desses efeitos para o qual ela está sendo submetida. Existe também a tensão de toque, então eu confundi com a tensão de passo. A tensão de toque é quando a gente tem um condutor por onde está passando o raio, e esse condutor tem uma resistividade elevada. Vou dar um exemplo. Lá na conexão elétrica entre o cabo, né, a cordoalha que desce do para-raio para a haste de aterramento, o cara não apertou o parafuso direito. E aí isso vai causar uma resistência alta, passou corrente elétrica, resistência alta, vai dar tensão alta naquele ponto. Se tiver alguém ali próximo, encostado no condutor, ou, sei lá, por estar muito molhado, perdão, encostado numa parede, né, que está encostada no condutor, vai ter uma DDP grande ali, ele pode ser, então, eletrocutar. No caso do raio cair numa árvore, né, a gente tem algumas situações, duas situações podem acontecer. O primeiro é o incêndio da árvore, né, quando a intensidade da corrente é pequena, ao contrário, né, quando a intensidade é muito alta, a gente quebra a árvore, né, e normalmente não queima. E quando ela é baixa, ou seja, que a gente tem uma descarga que dura um pouco mais, e aí ela vai, como se fosse um isqueiro aceso por mais tempo, digamos assim, né, tem uma grande chance de causar incêndio naquela árvore. Isso. E aqui vão algumas orientações para a proteção pessoal. A proteção de vocês, né, quando estiver no meio de uma tempestade, por exemplo. O primeiro delas, que todo mundo fala, até os mais antigos, né, evitar ficar em campo aberto durante a tempestade. E aí por um motivo bem óbvio, né, gente? Um campo aberto, se você tem lá um pasto, por exemplo, né, e você é o ponto mais alto naquele pasto, lembra daquelas figurinhas lá do começo? Quando a gente criava aquela líder descendente e a conectante que saía do solo? Até pela própria figura que o Baiocco mostrou, né, dos cabelos arrepiados lá da mulher, né, se você está ali num campo aberto, provavelmente você tem uma grande chance de ser o local por onde vai subir aquela líder conectante, ou seja, o raio vai cair exatamente em você, né, porque como você está mais próximo da nuvem, tem uma grande chance de você formar um caminho de menor resistência para a descarga do raio, né. E aí quando não existir, então você está num campo, vamos supor, está fazendo uma trilha, né, o Baiocco aventureiro aí foi fazer uma caminhada, e aí começou a dar uma tempestade do nada lá, o que eu faço, que eu não tenho para onde correr? Primeiro, não vai para baixo de uma árvore, porque ela vai ser o ponto mais alto, né, se for um campo. Uma trilha chocante, né, Baiocco? O que você faz é sentar no chão, né, colocar a cabeça entre os joelhos, não precisa chorar, tá? É só botar a cabeça entre os joelhos e esperar a tempestade se afastar. Como é que eu sei que a tempestade ela está chegando ou ela está se afastando? Qual que é a velocidade do som no ar? Para a galera que está estudando física aí para o Enem. Isso aí, 340 metros por segundo. Você percebeu um relâmpago, conta em segundos. Vamos supor que deu 4 segundos entre o raio que você viu e o barulho do trovão que você escutou. Aí vem a minha pergunta. Com essas informações, eu consigo calcular a distância que aconteceu o raio? Né? Consigo. Qual que é a velocidade da luz? Vamos lá, galera do Enem. Isso cai no Enem. Isso aí. 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Pessoal, se vocês considerarem que você está vendo o raio ali, que ele vai estar aí a menos de 20 quilômetros, né? Se a gente colocar ali, se um raio aconteceu a 20 quilômetros, qual que é o tempo que demora
para a luz chegar aos nossos olhos? Faz aí uma conta de padeiro aí, no papelzinho. Ó, se a luz, pode usar até a regra de 3. Se a luz percorre 300 mil quilômetros em 1 segundo, ela vai percorrer 20 quilômetros em X segundos, certo? Então, 20 vezes 1 dividido por 300 mil, ou seja, 20 vezes 1 dividido por 300 mil. Colocando aqui em microsegundos, ela demoraria 66 microsegundos para chegar aos nossos olhos. 66 vezes 10 a menos 6. Eu posso considerar que isso é praticamente instantâneo para a gente, né? Então, considerando que o raio aconteceu exatamente no momento que você viu a luz, né, a gente sabe que é mentira, porque na verdade ele aconteceu 66 microsegundos antes, né? Se você considerar a velocidade do som a 340 metros por segundo, bom, 340 metros por segundo, se eu tenho 4 segundos, multiplico por 4, daí 1.360 metros de distância. Então o baiuco vai ficar lá sentadinho, com a cabeça entre os joelhos, e aí ele pode já, de cabeça, que ele é bom de matemática, e calculando, ó, esse raio aconteceu a 1,5 km. Ah, esse aqui agora aconteceu a 1,2 km. Esse é 1 km, ou seja, tá chegando próximo de onde ele tá. Fica quietinho. Né? Começou a afastar 1,5 km, 2, 3, 4, 5 quilômetros, opa, tá indo embora. Agora eu posso ficar um pouco mais tranquilo. Né? Então, utilizando a física clássica, né, para a gente conseguir estimar, né, a distância que aconteceu o raio, tá, galera? Se você por acaso, o Igor mandou aqui, para relaxar durante uma tempestade, lembre das maravilhosas provas de Maurício e Adriano. Eles cobravam isso? Ou era só para poder ficar calculando lá sobre ondas de som e A gente já teve principalmente quando a gente estava estudando física sonora, a gente dava bastante sobre essa questão de velocidade do som e tudo mais e tal. legal. Mas é brincadeira, acho que é mais desesperador lembrar das provas do que ficar pensando na tempestade. Tem uma observação interessante sobre a velocidade do som. Na água, a velocidade do som ela é mais alta, ou é mais rápido ou mais lenta? Mais rápido, acho que ela é 1.300, quase. Não, 1.300 não, acho que é quase 700 metros por segundo. Exatamente, ela é bem mais rápida. Aí, quer ver um experimento interessante? Se você. Como é que a gente sabe, por exemplo, aqui na Terra, que alguém está te chamando de um lado, do outro, ou na frente ou atrás? Se você está de olhos fechados, por exemplo, você não está vendo a Ah, pessoa. o formato da orelha. É pela diferença de som capturado entre os ouvidos, Faz sentido. né? É claro que o nosso cérebro é treinado desde bebezinho, né? A criança, quando nasce, ela não tem essa percepção. Depois o nosso cérebro ele vai aprendendo a calcular. Opa, chegou primeiro na orelha da direita e depois na esquerda, então tá na direita. Quando você tá jogando um joguinho, eles não fazem isso no próprio fone de ouvido para você perceber que tá vindo de um lado para o outro, né? Você vê o som vindo né, Tem até um vídeo legal que é de cortar cabelo, né? Que o pessoal faz o som 3D lá, eles conseguem colocar lá essa diferença entre os dois fones. E aí, se você fechar os olhos, parece que tem alguém com a máquina cortando seu cabelo mesmo. Tem que ter um fone estéreo para isso funcionar, né? Mas quem tiver curiosidade, é famoso ASMR, é o nome disso, Beatriz? Isso aí. É, aí você parece que tem alguém mesmo cortando o cabelo, né? E aí, o que acontece? Estou falando isso porque se você estiver dentro da água, você faz experimento numa piscina, por exemplo, vai para um canto da piscina e aí fecha os seus olhos, né, e pede para alguém pular na piscina, claro. Se você sentir a pessoa pulando pelo deslocamento de água, aí sensorialmente, né, pelo corpo, você vai perceber de onde ela está pulando. Mas se for longe de você, você não vai conseguir perceber se ela pulou na direita, na esquerda, por exemplo, porque no seu cérebro não vai conseguir diferenciar, né? Para ele é como se estivesse chegando nos dois ouvidos ao mesmo tempo. Enfim, vamos lá. É,
Então, não ficar dentro da água, né? Você também deve sair, porque a água ela pode ficar condutora, né? Principalmente dependendo se a água tem mais ou menos sais minerais. Não ficar nas janelas, nem próximo a grandes corpos metálicos, como grades, tanques e escadas, por exemplo, porque elas podem servir como dreno para a corrente elétrica, caso incida ali naquela construção um raio. Beleza. Então vamos falar da proteção, né, contra descargas atmosféricas. Começar a falar sobre essa proteção. E aí vão ter o SPDA, né, esse sistema de proteção, ele não é perfeito, ele tem algumas limitações. Ele não é 100% eficiente, ou seja, criar um SPDA ou estar dentro de uma estrutura que tem um SPDA não quer dizer que aquela estrutura ela é 100% eficiente. Obviamente, ela vai estar muito mais protegida do que aquela que não possui o SPDA, porque ali, né, se você fez um trabalho bem feito, você criou todo um ambiente favorável para conduzir adequadamente a corrente elétrica do raio, né, protegendo as pessoas que estão no interior da instalação. Essa descarga elétrica ela é um fenômeno natural, ou seja, a gente não consegue saber de antemão se a corrente que vai circular é de 200 kA ou de 200.000 kA, se a tensão, a DDP, vai ser de 100.000 volts ou se vai ser de 1 milhão de volts. Tá? Eu não consigo saber se o campo eletromagnético que vai passar ali ele vai ser forte o suficiente para poder ferir as pessoas, né, para dar uma pessoa que tem um marca-passo ou não. Então, ele é um fenômeno natural, ele tem esse grau de possibilidades diferentes que pode acontecer. Então, os projetos eles vão ser todos baseados em valores estatísticos, né? Como a gente não sabe exatamente o que vai acontecer naquela região onde nós estamos, para onde nós estamos projetando, a gente vai trabalhar com dados estatísticos, que lá, por exemplo, no site do INPE, que a gente estava vendo, né, assim, em relação ao que já foi observado naquela região, né, o que a gente pode fazer para proteger adequadamente aquele ambiente, tá? E aí esses valores, eles vão ser sempre valores médios, né, valores estatísticos médios, e eles vão sempre pensar no projeto econômico, ou seja, a gente gastar o mínimo possível para dar uma proteção adequada para aquele local. Né? O engenheiro, o eletricista em geral, ele sempre faz isso. Por isso que a gente estuda projetos. Né? O que é um projeto? O projeto é como é que eu gasto o menos possível, o mínimo possível, mantendo as pessoas que vão utilizar aquele ambiente em segurança. É importante falar também que o SPDA em si, né, é claro que a gente vai pensar, vai ver outras técnicas, né, mas o SPDA em si, que é a captação do raio e a condução dessa corrente, né, extraordinária até o solo, ele não protege equipamentos eletroeletrônicos. Né? Então, quem tiver ali, né, naquele ambiente instalado próximo, por exemplo, né, ou se um raio caiu numa rede elétrica, por exemplo, ela pode queimar todos os equipamentos de uma residência. É claro que a gente vai ver que tem dispositivos para fazer essa proteção, mas essa não vai ser uma função do SPDA. É importante também ressaltar que o sistema ele requer inspeções e manutenções periódicas, ou seja, criar um SPDA e esperar que daqui a 30 anos ele esteja funcionando sem você ter feito nenhuma manutenção, né, no decorrer desses 30 anos, é uma mentira. Né? Inclusive, né, conforme eu disse lá no começo, pode ser pior você ter um SPDA sem manutenção do que você não ter o SPDA. E mais importante, o SPDA ele não evita um raio. Né? Os raios são fenômenos naturais, eles vão estar ali com grande chance de acontecer naquela região onde você fez o projeto, por exemplo. Né? Entretanto, ele garante um caminho seguro para a descarga. Essa é a intenção do SPDA. Caso ocorra um raio, por onde vai passar essa descarga elétrica? Né? Se o meu trabalho foi bem feito, provavelmente vai passar pelo meu sistema de proteção contra descargas atmosféricas. E aí, na NBR 5419, que é a NBR que trata exatamente de proteção de estrutura contra descargas atmosféricas, ou seja, a gente tem uma norma brasileira só para falar sobre isso, né? E isso acontece principalmente porque aqui no país a incidência de raios é muito grande, né? Então, podemos dizer que é como se fosse uma das normas mais desenvolvidas no mundo em relação à proteção contra descargas atmosféricas, né? Por conta da demanda, né? Da gente ter essa necessidade no país dessa proteção.
Então, a nossa NBR, ela admite 3 métodos diferentes para você fazer a proteção, que a gente vai estudar um pouquinho dos 3 na próxima aula. O primeiro deles é o para-raio Franklin, né, que vai ser adequado para proteção de pequenas edificações e antenas em geral. O segundo é o método da gaiola de Faraday, que é o mais utilizado hoje em dia, porque ele é o mais fácil de montar e ele é eficiente, né? É o que nós temos na escola, é o que nós temos na maior parte dos prédios residenciais, na maior parte das indústrias também, né? Sendo que em vários locais a gente costuma colocar uma combinação dos 2 primeiros, combina o para-raio Franklin com o gaiola de Faraday, e a gente tem um que é mais recente do que os 2 anteriores, né? Que é o chamado método da esfera rolante, que a gente vai ver também como é que a gente faz para utilizar esse método, mas é basicamente rolar uma esfera que vai ter um raio normalizado. Esse raio vai ser em função do nível de proteção que eu quero dar para a instalação. A gente vai, a gente vai, a gente vai rolar essa esfera em cima da instalação, e aí os pontos onde a esfera toca vão ser pontos onde a gente vai colocar os chamados captores, que a gente vai ver também o que é, mas são basicamente os pontos por onde a gente vai ter a descarga elétrica, né? Onde o raio, a líder ascendente vai encontrar com a descendente, por exemplo, e vai passar por ali. E aí, só fazendo uma ressalva, porque pode ser que vocês encontrem algum desses, acho pouquíssimo provável, né? Mas se vocês encontrarem algum para-raio que tem esse formato dessas imagens aqui de baixo, eles são para-raios radioativos, que foram proibidos no nosso país desde de 1989. A partir dessa data, todos os locais que tinham o para-raio radioativo tiveram que substituí-lo por para-raios por um dos anteriores, né? Para utilizar lá o para-raio Franklin, por exemplo, ou pelos captores comuns que a gente usa no método da gaiola de Faraday ou da esfera rolante. E aí, né, por motivos óbvios, foi proibido porque trabalhar com radiação é perigoso, né? As pessoas não faziam o descarte adequado disso daí. Né, Igor? A galera gostava muito de utilizar urânio, né? Mas é o que acontece, né? Isso acontece com muitas tecnologias, tá, pessoal? É feita uma descoberta e aí vê uma potencialidade muito grande naquela descoberta, né? Assim, pô, ficou muito legal. E aí começa a difundir o uso, e aí depois lá na frente é percebido que a gente tem a dificuldade de descarte daquilo dali, né? As pessoas contaminam, igual tem aquele. Já escutaram falar do caso do Césio, lá de Goiás, né? Inclusive, recomendo um canal no YouTube muito legal que fala sobre esse acidente, que é o Nostalgia. Nostalgia não, do É isso mesmo. Castanhari. É o canal Nostalgia, é isso mesmo. É isso, que é Nostalgia, né? Então Uhum. entra lá no canal Nostalgia, coloca lá acidente Césio Goiás. Vai ter um vídeo lá bem legal, que foi o principal acidente com urânio, com radiação, né? No nosso país, e é mó legal vocês darem uma conferida lá para vocês verem como é que é perigoso isso, né? E por que que uma usina termonuclear ela é tão rigorosa, né? E ela é tão perigosa para a população em geral, tá? E aí, claro, né? Vocês vão entender também por que que o descarte desse tipo de equipamento, como por exemplo dos para-raios radioativos, é, é tão importante fazer da forma adequada. Eu vi esses dias esse vídeo lá, achei muito legal, tá? Ele fez um vídeo animado, então assistem lá depois, acho que vocês vão gostar muito. E aí a gente vai ver, então, sobre a necessidade de instalação e o nível de proteção, né? Ou seja, tá, tem aqui um projeto de uma pequena indústria, tem aqui um projeto de um prédio comercial, e aí vem a pergunta: preciso de fazer um SPDA ou não preciso de fazer um SPDA, né? E aí, para responder isso, a gente vai fazer uma consulta à norma e a gente vai fazer algumas continhas, né, que ela determina lá, para nos auxiliar a fazer essa determinação. E a gente fala isso, que a gente começa a fazer, então, né, para chegar nesse ponto, a chamada avaliação do risco de exposição, né? E uma das coisas que a gente precisa, né, para poder calcular esse risco de exposição é utilizar um chamado mapa de curvas isocerâmicas, tá? Que dizem lá, né, determina o chamado número de dias de trovoadas por ano.
Então tem curvas, e aí nessas curvas, quem está nessas curvas tem lá 5 dias de trovoadas por ano, 10 dias, né? Ou seja, aonde tem mais chance de ter chuvas com trovoadas, onde tem menos chance de ter chuvas com trovoadas, isso vai nos auxiliar ao risco de exposição. Onde a gente encontra esse mapa? Exatamente no site do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE. Eu nem sei se eles estão disponibilizando já ainda o mapa aqui, por conta de já fazer aqui a pesquisa pela cidade, né? Mas depois que tiver a curiosidade, entra aqui, vocês vão encontrar aquele mapa ali mais atualizado, né? Esse mapinha aqui ele só mostra o risco de tempestade onde é mais perigoso, né? Mas ele não coloca tudo para gente. Mas, enfim, como a gente tem aqui a possibilidade de pesquisar, né, já pelo nome da cidade, ele não deixa mais baixar aqui. Antigamente ele deixava baixar o mapa. Não tem necessidade de a gente ficar olhando para o mapa, né? A gente já consegue pegar aqui pelo próprio nome da cidade. Então, no nosso caso aqui, seria aqui no estado do Espírito Santo. Se a gente olhar aqui, vai estar aqui na cor verdinha, claro, né? Que seria aqui, talvez, estaria aqui dentro dessa faixa moderada, né? Nessa distância do mapa, eu não conseguiria determinar se é uma moderada para alto ou moderada para baixo. Voltar aqui para os slides. Beleza. E aí, a partir do dado que a gente que é obtido naquele mapa, a gente consegue calcular o número de descargas por terra, que é descarga por quilômetro quadrado por ano. Ou seja, a gente nem precisa mais calcular isso, né? Porque, igual vocês viram aqui, né? Quando a gente digita aqui a cidade de Guarapari, ele já fornece para a gente exatamente esse dado, que é o número de descargas por quilômetro quadrado por ano. Então a gente não precisa mais calcular, mas caso eu tenha acesso apenas a esse mapa, isso será único, né? Eu vou pegar lá na cidade, né, e vou pegar aquele valor, que é o número de dias de trovoada, elevar a 1,25, multiplicar por 0,04, e isso vai dar para a gente, então, o número de descargas atmosféricas para a Terra. Então, igual eu já coloquei aqui no comentário, lá no site que eu estava lá com vocês, a gente já obtém direto o NG, só digitando o nome da cidade, sem precisar de calcular. Bom, né, feito isso, a gente vai calcular, então, quantas dessas descargas podem atingir a minha edificação. Ou seja, a gente tem um número que é em quilômetro quadrado por ano, né, e aí eu vou pegar agora a minha construção, né, que vai ocupar uma região desse quilômetro quadrado, e vou determinar qual que é a chance do raio que vai cair nesse quilômetro quadrado cair sobre exatamente a minha estrutura, né. E aí eu calculo isso multiplicando a frequência média previsível, que a gente pegou lá no site do INPE, né, por um número chamado de AE, que é a área de exposição equivalente, que a gente vai calcular, né, como sendo uma... eu acabei tirando a figurinha daqui. Deixa eu pegar só a figurinha. Né? Essa área de exposição equivalente, ela vai ser a área da estrutura, né, da nossa construção aumentada para as laterais exatamente da altura da nossa construção. Então tá aqui a figurinha, essa daqui. Então o AE, né, a gente calcula baseado na largura e no comprimento da nossa construção, que é basicamente eu aumentar a área dela lateralmente da mesma altura, né? Então a gente pega aqui a altura e faz esse caminho aqui em volta. Como é que eu calculo isso? Eu multiplico largura vezes comprimento, que vai me dar exatamente a área da estrutura. Depois, 2 vezes a largura vezes a altura, que vai me dar esse pedacinho aqui, né? A largura é aqui, a altura é esse espaçamento, então 2 vezes vai me dar esses 2 retângulos, mais 2 vezes esses 2 pedacinhos, que é o comprimento vezes, ou se eu chamei isso aqui de comprimento, né? Então, se eu chamei isso aqui de largura, que seria o comprimento vezes a altura, tá aqui,
2 vezes comprimento vezes a altura, mais π vezes h ao quadrado. Alguém sabe de onde que vem o π vezes h ao quadrado? Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, vocês estão escrevendo aqui. Faz nem ideia, né? Olha que legal. Deixa eu pegar aqui, Baiuco. Exatamente, ó. Como eu crio aquilo dali. Opa! Como eu crio essa imagem aqui, fazendo essa curva, pegando a altura, né? E circulando a altura ao redor da instalação, aquele pedacinho que sobra aqui, ó, tirando, né, esse retângulo aqui e esse retângulo aqui, é exatamente um quarto de uma circunferência. Né? E aí, se a gente pegar esse pedacinho com esse, com esse, com esse, vai dar uma circunferência completa de raio altura, né, que é o tanto que eu afastei. Então, π vezes a altura ao quadrado vai dar a área desses 4 pedacinhos juntos aqui. Beleza? Vou voltar aqui para não estragar esse slide aqui. Então, com isso eu calculo o AE, que é a área de exposição. Eu vou corrigir esses slides antes de publicar lá para vocês, tá, pessoal? Corrigir assim, eu esqueci de colocar o AE aqui. Então, calculo o AE, multiplico pelo índice que eu encontrei lá no site, multiplico por 10 a menos 6, né, porque um está em quilômetros quadrados, que é o NG, e a nossa área ali a gente calcula normalmente em metros quadrados, né, então colocando assim, corrigindo de quilômetros quadrados para metros ao quadrado. E a gente vai achar aqui, então, o chamado ND, que é a frequência média previsível de descargas atmosféricas sobre a estrutura, considerando as dimensões da nossa estrutura. E aí, para a gente calcular o chamado fator ponderado, né, ou seja, eu tenho uma média, né, baseada apenas no índice que tem lá, e aí eu vou ponderar esse valor médio, né, por isso que a gente vai chamar de NDC, que é o valor médio ponderado, das nossas estruturas, e eu vou ponderar ele em relação a alguns fatores, tá? 5 fatores de ponderação, que é o tipo de ocupação, ou seja, dependendo do que eu tenho na estrutura, eu vou aumentar ou reduzir a possibilidade do raio cair nela, do tipo de construção, se é uma construção de madeira, de metal, de concreto, por exemplo, o conteúdo da estrutura e os efeitos indiretos das descargas atmosféricas, né? Então, se lá dentro vai ter, por exemplo, é um local que trabalha com pólvora, né? Algo, né, perigoso nesse sentido, vai fazer diferença. A localização da estrutura, se ela está no meio de um monte de prédios, se ela é isolada, se ela é a estrutura mais alta da região, por exemplo, então isso também vai influenciar nesse aumento, no aumento ou redução da probabilidade do raio cair sobre ela, e na topografia da região, né? Se ela está em cima de uma montanha, se é uma planície, se é um planalto, então a altitude que ela está, né, isso vai influenciar também na ponderação desse cálculo, né, da possibilidade da descarga atmosférica cair sobre a nossa edificação. E aí, para fazer essa ponderação, nesses 5 itens, nós consultamos a norma, né, a 5419. Aí lá tem exatamente os 5 fatores, o A, B, C e D. O primeiro, que é o tipo de ocupação, vamos analisar aqui. Ó. Se eu tenho uma ocupação sendo uma casa, por exemplo, ou uma estrutura de porte equivalente sem antena externa, esse fator de ponderação é 0,3. Ou seja, vai reduzir consideravelmente a possibilidade do raio cair lá. Esse é um cálculo probabilístico, tá? Pode ser que o raio caia? Pode. É apenas uma possibilidade para levar em consideração se eu devo ou não fazer um SPDA. Eu reduzo porque eu multiplico aquele valor que eu tinha encontrado antes, baseado apenas na quantidade de raios para aquela região e na área da nossa instalação. Vou multiplicar por 0,3, ou seja, vou reduzir. Em contrapartida, se ali eu tenho, por exemplo, uma escola, que é o caso lá de onde a gente estava estudando semana passada, eu vou quase dobrar, né, essa possibilidade do raio cair lá. Por que eu faço isso? Porque é muito perigoso, né? Vão ter muitas pessoas e aí eu pondero dizendo que é muito mais necessário eu ter um SPDA para uma escola do que para uma casa sem antena, uma casa comum, por exemplo. O fator B, que ele está relacionado com o tipo de construção, né? Se for uma estrutura de aço revestida,
né, com uma cobertura não metálica, por exemplo, eu também vou reduzir meu fator. Agora, se eu tenho uma estrutura com teto em palha, ou uma de madeira, né, com cobertura metálica, por exemplo, ou alvenaria, né, com cobertura metálica, eu já vou quase dobrar também o meu valor ponderado ali de descargas atmosféricas. Em relação ao conteúdo da estrutura, né, residência comum, escritório, fábrica, oficina que não contém objetos de valor, também vou reduzir. Em contrapartida, escola, hospital, locais onde a gente tem uma grande afluência de público, né, como obras públicas no geral, né, ou museus, prédios históricos, monumentos antigos, alguma estrutura de valor especial, eu vou aumentar também esse índice. Pode perguntar, Igor. No caso, eu tava aqui vendo que para edifício de apartamento, o fator é 1,2, que no caso já é um fator alto para se levar em consideração. No caso de prédios antigos que não tinham esse sistema de proteção, tem alguma coisa que serve para, tipo assim, alguma reforma obrigatória, algum planejamento, ou coisa do tipo, que é Sim, exigido por norma? desculpa, tem sim. Vai estar relacionado com o corpo de bombeiros, né? Esses locais, assim, o corpo de bombeiros tem que emitir um alvará de funcionamento, né? E aí, o corpo de bombeiros ele verifica algumas coisas, como, por exemplo, combate ao incêndio, tem que ter os extintores, tem que verificar a validade dos extintores e deve ter o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, claro. Se a gente vai fazer um cálculo aqui, que vocês vão ver daqui a pouco, né? Se esse cálculo ele for verdadeiro, ou seja, ele indicar que precisa de ter o SPDA e o local não tem, o corpo de bombeiros ele pode, esqueci o nome que chama, interditar, né, o local. Ó, não, esse local não é um local seguro. Então ele pode interditar até que as modificações elas sejam realizadas, entendeu? Só que, outra dúvida, esse PDCA? Esqueci agora. SPDA. SPDA, isso, no caso, ele serve somente para proteção, tipo assim, de para-raios, ou ele também serve para proteção da rede elétrica? Por exemplo, para evitar a oscilação das lâmpadas, assim como o DPS faz. Então, você já até respondeu mais ou menos a pergunta. O SPDA é só para direcionar o raio, né? Ele bem feito, ele não vai influenciar nas estruturas internas, tá? Aí, como é que eu protejo os meus materiais internos de um raio que possa cair na rede elétrica, por exemplo, aonde meus equipamentos estão ligados? É pelo que você falou, através do DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. A gente vai ver aqui mais para frente, ele faz parte desse capítulo. Mas aí vai ser o DPS que vai proteger de uma sobretensão, por exemplo. Vamos supor cair um raio no poste que está na frente da sua casa. Aí uma tensão de 50.000 volts, por exemplo. Se você não tiver o DPS, provavelmente vai queimar tudo dentro da sua casa. Ah, Bia, obrigado. Um abraço para você aí, até semana que vem. Entendeu, Baiuca? Era essa a pergunta mesmo? Era isso aí. É porque, tipo É, assim, eu lembrei da última tempestade de raio que teve aqui perto, aqui em Vila Velha. E, nossa, eu lembro que, tipo assim, no prédio aqui do lado mesmo, prédio aqui do lado, eu vi pelo menos uns 5, 6 raios caindo no prédio doideira, aqui do lado. Foi muito doido. doideira. Aí, assim, quando numa tempestade, as lâmpadas da nossa casa, elas piscam por alguns motivos diferentes. Por exemplo, um deles pode ser porque caiu mesmo um raio numa rede elétrica, né? E aí pode ser que o DPS lá da sua casa tenha aterrado uma sobretensão lá para proteger os equipamentos. E aí a gente vai perceber essa oscilação. Um outro motivo até um pouco mais comum, digamos assim, é que numa tempestade, normalmente a gente tem ventos mais intensos. E aí a rede elétrica, em alguns locais onde a gente tem a vegetação quase encostando ou já encostando na rede elétrica, devido a esses ventos, a gente acaba tendo curto-circuito da rede elétrica para o chão. E aí a gente tem um equipamento na rede elétrica que, para não queimar um fusível, né, e aí desligar a rede, precisar de uma equipe de manutenção lá para poder fazer a troca desse fusível, a gente tem um dispositivo chamado religador. Né? Como é que o religador funciona? Começou a chover, começou a ter tempestade. Encostou um fio no outro, ou encostou um fio numa árvore e fechou um curto para o terra, ou entre duas fases, o que o religador faz? Ele desliga por alguns milissegundos,
ou segundo, não vou me lembrar agora de cabeça o valor, vamos supor que ele desligue por 1 segundo e religa a rede, tá? Por que que ele faz isso? Porque se foi algo que só encostou, como por exemplo, né, um fio só bateu no outro, só encostou no galho de uma árvore, quando ele faz isso, né, ele dá a possibilidade, né, de interromper a corrente elétrica e dos fios, né, desencostarem um do outro, desencostar da árvore, por exemplo, e aí você não perde fornecimento de energia. Só que o religador, se ele for acionado simultaneamente, em intervalo curto de tempo, por 3 vezes, aí ele desliga de vez a rede. Então, vocês podem perceber, quando estiver tendo uma tempestade, se der 3 picos de energia, a energia vai cair, né, ela vai ficar desligada e vai precisar de alguém lá religar a rede elétrica. É exatamente por conta desse equipamento, né, é assim, né, Baiocco? Exatamente, eu já fico quando tá chovendo e dá aquela piscada, eu falo: "Opa, uma vez, religador, contando". Aí, se for muito rápido, 2 vezes, eu falei: "Ixi, for de novo, já era". E aí, se bater de novo, tchau, ele desliga para proteger a rede. E aí vai precisar de uma equipe, eu não sei quais deles podem ser, eh, podem ser acionados remotamente, mas eu acredito que quando acontece isso, a equipe sempre vai ao local, porque tem uma grande chance de ter algum galho encostando numa árvore, né, um galho encostando em outro. Aqui onde eu moro, por exemplo, no último ano já tiveram 2 desligamentos desse tipo. E aí, um tempo depois apareceu a equipe aqui, eles fazem uma inspeção com uma tipo uma lanterna apontada para os cabos, eles vão na rua toda olhando, para ver se tem alguma coisa encostando nos cabos, né, já tiveram na primeira vez eles tiveram que podar as árvores exatamente em frente ao prédio onde eu moro, que elas estavam encostando nos galhos, aí podaram, fizeram a poda das árvores, depois religaram e o negócio voltou a funcionar normalmente. É, aí ficou só que tipo assim, não foi rápido, né, que demora pra equipe chegar, né, Igor, então isso foi tipo, ficou uns 40, 50 minutos sem energia até todo esse procedimento ser feito. Foi até rápido, eu diria, porque, né, dependendo da demanda, a concessionária de energia não mantém uma equipe muito grande, né, que é muito caro. Então quando acontece uma tempestade que afeta vários bairros simultaneamente, às vezes acontece, demora um pouco até chegar lá, né. Aí a árvore tá quase tombando nos fios, né, Breno. Aí a galera vai lá e corta, desliga a rede, né, aí os caras vão com motosserra e fica num bastão nesses bastões de manobra, né. O cara tem um cabeçote lá que ele acopla um motosserra, aí o cara nem sobe na árvore, lá do piso mesmo. Ele vai com esse bastão lá em cima cortando os galhos, né, aí faz a poda lá, deixa os galhos num canto para depois uma equipe passar lá e recolher, e aí depois ele verifica tudo, se tá tudo certinho, aí vai lá e o pessoal vai lá e religa. Eles não eu acho que eles não cortam a árvore, eles não são, permitidos fazer isso, só quem pode fazer isso é a própria prefeitura, né, precisa de autorização ambiental e tal, né, mas eles são autorizados a tirar os cabos que estão os galhos que estão em contatos com o cabeamento. Aí seguindo aqui, né, o conteúdo o item, o fator C, né, é o conteúdo da estrutura, né, e os efeitos indiretos das descargas atmosféricas. Estava falando, né, pode ser uma residência comum, pode ser uma escola, hospital, ou seja, o que vai ter lá dentro, o que que vai ser ferido ou o que que vai ser estragado devido àquela incidência do raio. Aí, né, a gente tem também o fator devido à localização da estrutura, que ela pode estar em uma grande área que contém estruturas, contém árvores mais altas, né, ou ela pode ser o ponto mais alto da estrutura, né, por exemplo, uma estrutura completamente isolada ou que ultrapasse no mínimo 2 vezes a altura das árvores mais próximas. Então, estou no interior aqui, estou num sítio, por exemplo, e vou fazer aqui uma edificação grande, né, uma casa de 4 andares, por exemplo. E aí tudo que tem ali perto é tudo baixinho, e a minha casa é o ponto mais alto daquele campo onde eu estou construindo, né, então, isso vai ser levado em consideração, vai duplicar aqui o nosso índice de descargas atmosféricas na construção, tá. E a topografia da região, se é uma planície, se ela tem uma elevação moderada, como uma colina, por exemplo, se é uma montanha entre 300 e 900 metros, como por exemplo é o caso de Buenos Aires, aqui em Guarapari, né, ou montanhas acima de 900 metros de altura. Aí o que eu faço, né, só voltando aqui, eu calculo isso daqui, pego aquele valor lá já corrigido pela área da minha estrutura, multiplico pela essa ponderação aqui, por esses 5 itens de ponderação, vou encontrar o meu NDC. Se esse valor que eu encontrar ele for maior
Se eu posso mostrar o D de novo? Posso, Paulo? Esse aqui? Ó, se ela está localizada em uma área contendo estruturas ou árvores da mesma altura ou mais altas, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um prédiozinho até, né, de uns 5, 6 andares. Mas, cara, no entorno do meu prédio, tudo é mais alto. Tipo assim, tem prédio de 12 andares, de 20, né? Então, isso vai favorecer a não precisar de ter um SPDA ali. É por isso que ele é 0,4. Ele vai reduzir o número a possibilidade de uma descarga atmosférica cair na minha construção. Entendeu? Beleza. Aí, ou seja, calculei isso daqui, né, multipliquei todo mundo, achei um valor maior do que 10 a menos 3. Maior do que 10 a menos 3 significa mais próximo de zero, né? Mais próximo de zero não. Não, mais próximo de zero, né, já que é 0,001, né, por exemplo, se for 0,01, ou seja, 10 a menos 2, 10 a menos 1, ele é maior, né? Então, quanto mais próximo de zero você tiver, quer dizer que o seu SPDL é obrigatório. Se o valor que eu encontrar for entre 10 a menos 3 e 10 a menos 5, ele pode ser dispensado tecnicamente se o projetista justificar. O que seria uma justificativa do projetista, professor? Nesse exemplo que eu citei agora, por exemplo, vamos supor que você tem um prédio de 6 andares, e aí você encontrou ali 10, 0,00, deu quase 10 a menos 3, vamos dizer, 10 a menos 5, vamos dizer assim. E aí, ou seja, quase para ser dispensado. Mas aí você analisou a região, falou, poxa, todos os prédios no entorno do meu já possuem um SPDA. Né? E como eu estou bem perto do limite ali da dispensa do SPDA, que seria um número menor que 10 a menos 5, eu vou dispensá-lo, né, já que as outras construções que estão no redor ali, elas estão protegidas. Ainda a respeito da avaliação do risco, né, independente do cálculo que você fez, né, desse NDC que nós encontramos aqui, a gente ainda deve analisar a necessidade dos ocupantes se sentirem seguros, ou seja, às vezes é um local afastado, e a pessoa, mesmo você calculando isso daí e encontrando um valor menor do que 10 a menos 5, o cara fala, não, eu não me sinto seguro se não tiver aqui um, um para-raio, porque eu sei que chove muito aqui, tem muito raio aqui no lugar que eu moro, então eu quero um SPDA. Ok, então a gente projeta um. A grande influência de público local, por exemplo, é um shopping muito pequenininho, eu calculei e não deu a necessidade. Mas mesmo assim eu recomendo que vocês façam SPDA devido à chance de machucar alguma pessoa, já que ali vai ter sempre muitas pessoas circulando, né? Ah, locais com presença de materiais inflamáveis ou sujeitos à explosão, como fábrica de foguetes, de bombinhas, né, ou de armamento qualquer, né, que envolva lá alto risco de explosão, né, devido à exposição da passagem de corrente elétrica num raio, por exemplo, ao fato da edificação ser isolada ou ela ser maior do que 25 metros, então mesmo ela tendo outros pontos próximos, por exemplo, se ela tem mais do que 25 metros, né, que seria aí um prédio de uns 8 andares, pelo menos, já deveria ter o SPDA. Ela possui valor histórico ou cultural inestimável, né, ou seja, você tem lá um prédio de 300 anos de idade, né, então, né, mesmo não sendo necessário você fazer a proteção, né, pelos fatores que você calculou, é recomendável, né, dado que se, mesmo a probabilidade sendo muito pequena, se cair um raio ali, você vai ter uma perda uma perda inestimável, né, ou seja, algo que foi produzido por um escultor muito antigo, por exemplo, que você pode perder. A necessidade de continuidade de serviço, né, como por exemplo numa estação de tratamento de água, né, mesmo não tendo prédios altos, né, casas altas, é super importante que você faça uma proteção, porque um raio, né, pode interromper o fornecimento de água. E galera, fornecimento de água é algo muito complicado. Né? Às vezes 1 hora, 2 horas que você interrompeu vão ter pontos da sua distribuição de água que vão ficar lá, às vezes mais de um dia sem receber água até que tudo se estabilize novamente. E, por fim, verificar também se existe alguma recomendação na legislação municipal, em Guarapari, olhar lá na legislação de Guarapari, se tem alguma recomendação a respeito da construção do SPDA. Né? Alguns locais vão obrigar, por exemplo, escola
independente do tamanho, do tipo de escola, deve ter SPDA, né? Então isso vai estar determinado na legislação municipal. Pessoal, como já vai dar aqui 11h40, seria o início da aula de biologia, eu vou finalizar aqui. Não, vamos só falar aqui, né, a respeito do nível de proteção, que aí na próxima aula a gente começa o dimensionamento, tá? A gente pode classificar uma estrutura como estrutura comum. O que é uma estrutura comum? Residência, fazenda, teatro, banco, hospital, indústria, todas elas são estruturas comuns. Isso é determinado pela norma, tá? A gente tem nessas estruturas comuns alguns efeitos esperados quando acontece uma incidência de raio, como, por exemplo, perfuração da isolação de instalações elétricas, incêndio, danos materiais, risco indireto devido à interrupção de energia. E aí, né, baseado nesses efeitos e no tipo da estrutura, a norma determina o chamado nível de proteção, ou seja, uma vez que eu vou fazer o SPDA, né, que a gente verificou lá na necessidade, por exemplo, uma residência, ele deve ser um SPDA de nível 3. Já para uma escola, por exemplo, cadê a escola? Está aqui, ela deve ser uma de nível 2, né? Hospital nível 2, indústria nível 3. Aí a gente vai ver para que serve lá na hora que a gente estiver fazendo dimensionamento. E, além das estruturas comuns, vão existir estruturas com risco confinado, né? Por exemplo, instalações de telecomunicações em usinas elétricas, indústria, e aí a gente tem a interrupção inaceitável, ou seja, eu não quero parar por nada, né, mesmo que seja por um tempo breve, eu vou estar lá classificado como nível 1. Estruturas com risco para os arredores, como refinaria, posto de combustível, por exemplo, onde pode ter uma explosão, né, ou incêndio, também nível 1. E outra classificação seria estruturas com risco para o meio ambiente, como, por exemplo, indústrias químicas, as próprias indústrias, usinas nucleares, né, laboratórios bioquímicos, onde a gente tem risco de incêndio, falha operação, que podem ter consequências perigosas para o local e para o meio ambiente. Também são consideradas instalações de nível 1. Então, na próxima aula, a gente começa, na semana que vem, a gente começa e faz, na verdade, né, o dimensionamento do SPDA. Ou seja, considerando lá uns métodos diferentes que eu falei para vocês, a gente vai projetar um SPDA para uma instalação, vou fazer um exemplo com vocês, e depois vocês vão fazer um trabalhinho sobre essa atividade. Tranquilos até aqui, pessoal? De boa, professor. Tranquilinho. Beleza. Galera, muito obrigado aí por vocês terem comparecido, né? Obrigado aí pela participação de vocês, tá? Faz a aula ficar muito mais legal, o vídeo ficar mais interativo também, ficar bacana. E até sexta que vem, então, galera. Na sexta que vem a gente se encontra, então, para poder estudar sobre o dimensionamento do SPDA. Obrigadão aí, galera, pela presença de vocês. Bom final de semana para todo mundo, hein? Valeu, professor. Obrigado pela aula aí de novo, viu? Valeu, Baioco. Valeu todo mundo Até, aí. Um abraço professor. para vocês. Até semana que Valeu. vem.